Olá pessoal, essa é a lista de exercício 1 de Física Nuclear. O exercício 1 é para fazer o problema 1.5 do livro do Williams. E aqui no problema 1.5 é para definir a seção de choque diferencial num processo de espalhamento e derivar a fórmula de Rutherford para o espalhamento de seção de choque de partículas alfas com energia cinética incidente de T e um núcleo pesado com carga Ze. Então a seção de choque diferencial é dada pela expressão d sigma sobre d ômega é igual a Z vezes Ze ao quadrado sobre 16 π epsilon 0 t ao quadrado cossecante a quarta de θ sobre 2. Para partículas alfa, Z é igual a 2. Então chegamos na expressão de baixo. Z ao quadrado sobre 8 π epsilon 0 t ao quadrado cossecante a quarta de θ sobre 2. E é a fórmula de seção de choque para partículas alfa. Agora a parte 2 é encontrar as condições nas quais a fórmula de Rutherford deixa de ser válida. A fórmula deixa de ser válida se P é menor que E. Ou seja, se a distância de maior aproximação da partícula alfa com o núcleo for menor que o raio nuclear. A distância de maior aproximação ocorre para θ igual a 180. Nesse caso, o parâmetro de impacto B é 0. E aí nós temos a situação mostrada na figura. Se a distância de maior aproximação, que é esse P, ele for menor que o raio nuclear, então significa que a partícula está dentro do núcleo, e isso faz a fórmula de Rutherford deixar de ser válida. A partícula ela deve chegar a certo valor sendo maior que o raio nuclear. Se ela for menor, ela deixa de ser válida a fórmula de Rutherford. E a distância de maior aproximação é dada por P igual a Z vezes Ze ao quadrado sobre 4π epsilon 0 t, fórmula dada do livro do Williams. Rearranjando os termos, temos que P é igual a E ao quadrado sobre 4π epsilon 0 h cortado C. Então coloquei um h cortado C na expressão para facilitar as contas. Aí fica h cortado C sobre T, multipliquei para h cortado C em cima e embaixo. E aí essa primeira expressão é 1 sobre 137, h cortado C 197,3. E aí a gente fica com essa expressão. Z vezes Z 197,3 dividido por 137,04 vezes 1 sobre T Fermi por MeV. E sabendo que o raio nuclear da partícula alvo é dado por R é igual a 1,2 vezes A elevado a 1/3. Agora a gente vai investigar vai provar que essas condições elas fazem a fórmula de ficar inválida. Então vamos usar espalhamento de partículas alfa de 15 MeV em alvo de alumínio e alvo de ouro, e usando a fórmula do raio nuclear. Essa daqui R é igual a 1,2 vezes A elevado a 1/3 Fermi-metro. Esse é o raio nuclear da partícula alfa. Calculando para partículas alfa de T igual a 15 MeV e alvos de alumínio e ouro. Aí a gente obtém a partícula alfa da partícula alfa no alvo de alumínio de 2,5 Fermi e o raio atômico o raio nuclear da partícula alvo de 3,6 Fermi. E para o ouro temos 15,17 Fermi da partícula alfa e o raio nuclear do ouro 6,98 Fermi. Aqui P é menor que R para o alumínio
e não para o ouro. Então, para o alumínio, a condição de espalhamento de Rutherford deixa de ser válida. Para o ouro, não. Calculando a energia potencial de partículas alfa na superfície do núcleo. Z vezes Z ao quadrado sobre 4πε0r é a energia potencial. Aí, rearranjando os termos, Z vezes Z sobre R ao quadrado sobre 4πε0 h cortado C vezes h cortado C. E vamos calcular para alumínio e ouro. Para alumínio obtemos 10,4 MeV e ouro 32,6. E agora a energia cinética é de 15 MeV, tanto para alumínio como ouro. E a energia cinética do alumínio é maior que a energia potencial calculada de partículas alfa na superfície do núcleo. Então essa partícula alfa pode alcançar a superfície do núcleo de alumínio. E para o ouro, T é 15 MeV e a energia potencial deu 32,6. Então a partícula alfa não alcança a superfície do núcleo de ouro. Então nesse caso o alumínio alcançou e ele não pode alcançar. Então deixa de ser válido a fórmula de Rutherford para o alumínio também nesse caso. Então a fórmula de seção de choque, essas são as condições que ela deixa de ser válida. Na lista 1 tem a pergunta: o que aconteceria se continuássemos a aumentar a energia da partícula alfa? O que aconteceria é que a fórmula, se a energia cinética aumentar, como a seção de choque é proporcional a 1 sobre T ao quadrado, a seção de choque vai diminuir rapidamente. Se a seção de choque diminuir rapidamente, teremos menos probabilidade de interação. E se temos menos probabilidade de interação, menos partículas vão ser espalhadas. Com a energia maior, a partícula sente menos a influência do centro espalhador, então ela vai atravessar praticamente sem interagir com o centro espalhador. Ela não, porque ela é muito energética e não sente a influência do alvo, do átomo do núcleo do alvo. E dá para comprovar isso medindo a seção de choque, olhando essa expressão sigma proporcional a 1 sobre T ao quadrado. Aí na pergunta 1 ele fala do experimento que observa quando o alvo de chumbo 208 se aumenta a energia até 27,5 MeV, há um desvio para ângulos de 60 graus na fórmula de Rutherford. Aí tem o experimento do artigo: alfas numa placa de chumbo, o detector colocado a 60 graus, e aí com energia de 27,5 MeV. E aí aqui é o gráfico esperado era esse, só que para 60 graus, que na fórmula de seção de choque vai dar sigma igual a θ sobre 2. Θ sobre 2. Então é aqui próximo de 30, que seria esse 60 graus. Então ocorre o desvio a partir em volta da região de 30. Então para alfa com altas energias, incidindo no alvo de chumbo, se ocorre que P se aproxima de R a ângulos acima de 60 graus. A distância de maior aproximação da partícula alfa com o alvo de chumbo, ele é menor do que R quando os ângulos observados são acima de 60 graus, e isso interfere no resultado.
significa que a partícula se aproxima do centro nuclear, a partícula alfa se aproxima do centro nuclear e entra no alcance da força nuclear forte. E a distribuição de partículas alfas se afasta da distribuição observada na fórmula de Rutherford. Então, a partir de 60 graus ocorre, além do potencial coulombiano, influência do potencial coulombiano, ocorre a influência da força nuclear forte dentro do núcleo, porque essa partícula, a distância de maior aproximação dela começa a ocorrer dentro do núcleo. E aí, para provar isso, a gente vai calcular para esse chumbo aqui com Z82, Zzinho que é do alfa igual a 2, energia 27,5 MeV, A igual a 208. E aí a gente obtém a distância de maior aproximação colocando nessa fórmula, e o raio nuclear colocando nessa fórmula. Aí a gente obtém P igual a 8,58 e R é igual a 7,1. Então o P ele fica próximo de R. E aqui a gente tem a energia potencial nessa fórmula, dá 33,2 MeV. E a energia é 27,5 MeV. Então T se aproxima de U e P se aproxima de R. Então nesse caso ocorre que quando chega próximo do raio nuclear, ocorre a influência da força nuclear forte e sofre os desvios. Agora o problema 2 é fazer o problema 2.3 do Williams. O problema 2.3 do Williams é o seguinte: em uma amostra de 1 litro de dióxido de carbono na STP, uma média de 5 desintegrações são observadas por minuto. Calcular a fração atômica de carbono 14 presente se a vida média do carbono 14 é de 8.267 anos. Aí, no problema 2, temos que em um litro de dióxido de carbono são observadas uma média de 5 desintegrações por minuto. Essa é a reação do carbono 14. Então, essas desintegrações ocorrem devido à presença do carbono 14, que é instável, que é uma fração de todo o carbono presente. A taxa de decaimento do carbono 14 é dada por dN/dt é igual a menos Wn. dN/dt é a taxa de desintegrações por minuto. Então é menos 5 por minuto. A vida média é ômega elevado a menos 1, que é 8.267 anos, que convertendo dá 4,34 vezes 10 a 9 minutos. A razão de transição é encontrada nesse caso, fazendo 1 sobre isso. Vai dar 0,23 vezes 10 elevado a 9 minutos menos 1. Então encontramos o número de carbonos 14, que seria de 21,74 vezes 10 elevado a 9 átomos. Agora, para achar o número de átomos de carbono, fazemos o seguinte: na CNTP, 22,4 litros por mol de gás de dióxido de carbono contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos por mol. Então 1 litro por mol contém N igual a 0,268 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então a fração do carbono 14 presente é de
21,74 vezes 10 elevado a 9, que foi o valor achado de átomos de carbono 14, dividido por 0,268 vezes 10 a 23, que vai dar 81,12 vezes 10 elevado a menos 14. Essa é a fração de carbono 14 presente dentro do carbono. Note que é dado o número médio de desintegrações por minuto. Qual é a fórmula esperada para distribuições de contagem e quais os desvios se você faz várias observações independentes? Então a forma esperada é uma distribuição de Poisson, onde a probabilidade de sucesso é P igual a 1 menos E elevado a menos lambda T. A probabilidade de sucesso seria o número de núcleos que decaem de uma amostra. Nesse caso é pequena, pois pequena fração de partículas são emitidas pelo núcleo, enquanto o resto não é. Então a probabilidade é pequena, pois o tempo de observação é pequeno comparado com o tempo de meia-vida da fonte. Essa é a fórmula da distribuição de Poisson, sendo que n é o número de eventos e m é a média desses eventos. E raiz de m seria o desvio padrão, seria o desvio observado. Para m grande, seria obter uma média maior que 30, teremos uma distribuição gaussiana com desvio raiz de m, nesse caso aqui. Então, quanto mais tempo você deixa para se aproximar cada vez mais de uma gaussiana, deve-se aumentar o tempo de contagem e o número de medidas para ter uma melhor distribuição, tendendo ao infinito. Para o problema 3 é pedido para fazer o problema 2.7 do Williams. O problema 2.7 do Williams é esse daqui. O potássio natural, que tem peso atômico de 39,89, contém 0,018 percentual do isótopo potássio 4019, que é radioativo. Esse potássio 4019 decai emitindo beta menos e decai por electron capture, deixando um núcleo no estado excitado de argônio, e esse núcleo vai emitir gama, e aí a intensidade da partícula beta emitida é de 2,7 vezes 10 elevado a 4 kg por segundo. E na média, há 12 raios gamas emitidos para cada 100 partícula beta emitida. Aí é para estimar a vida média do potássio 4019. E aqui a gente tem o esquema do decaimento para o potássio 4019. Então ele decai emitindo beta menos e por electron capture, que compete com o beta menos. E aqui ele emitiu um gama do estado excitado para o estado fundamental. E é a proporção de 100 beta para cada 12 gama. Como é um decaimento multimodal, a intensidade vai ser a intensidade da soma dos decaimentos. E 1 é a intensidade da radiação beta menos emitida e 2 da radiação gama. E sabendo que há 100 por 12, então a intensidade da radiação gama é 12% de beta aqui. Então é 0,12 vezes 2 elevado a 7 vezes 10 elevado a 4. E aí soma esse valor obtido com o valor da beta,
soma as duas intensidades, I1 e I2, que vai dar 3,024 vezes 10 elevado a 4 por quilograma por segundo. Tendo a intensidade total, e essa intensidade é a mesma coisa que menos dN sobre dt, e dN sobre dt é menos ômega n. Então a gente acha o ômega sabendo a intensidade total e o número do potássio 40 presente na amostra. Sabendo que o potássio natural ele possui 0,0118% do isótopo radioativo, potássio 40. Então a gente tem o peso atômico, a densidade. Em 1 grama de potássio a gente tem 6,022 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, dividido por 39,089, que é o peso atômico, átomos de potássio. Então o número de átomos por quilograma do potássio radioativo é dado por... E aqui a gente tem em 1 grama. Então por quilograma seria multiplicar por 10 a menos 3, então ele vai em cima, 39,089 vezes 10 a menos 3. É essa parte aqui que eu quero o resultado em quilograma. E aqui é a fração do isótopo radioativo presente no isótopo natural, potássio natural, multiplicado pelo número de Avogadro. Então eu obtenho 1,81 vezes 10 a 21 por quilograma. Esse é o tanto de átomos presente presente de potássio radioativo. E aí, substituindo nessa expressão, temos o I, temos o N. Então a gente acha o ômega, e achando o ômega, que é igual a 1 sobre tal, que é a vida média, a gente acha a vida média estimada, que é, no caso aqui, achamos ômega menos 1, 6,012 vezes 10 a 18 segundos, que dá 1,9 vezes 10 elevado a 9 anos. Agora continua o exercício. Considere que uma pessoa tem 88 quilos, com 88 quilos, tem 140 gramas de potássio, com todos os isótopos no corpo. Você conseguiria calcular a emissão de neutrinos dessa pessoa por unidade de tempo? De que dados você precisaria? Então, para calcular a emissão de neutrinos dessa pessoa, temos que saber a probabilidade de ocorrência de electron capture, porque a reação ocorre aqui. Como ele emite beta menos electron capture, no beta menos ele vai produzir cálcio e antineutrino. Pelo electron capture ele vai produzir neutrino e argônio no estado excitado. Esse argônio vai emitir gama. Então eu quero saber por electron capture, que é onde ocorre a emissão de neutrinos. E consultando uma tabela de decaimento, a gente vê que há uma proporção de 89,28 para 10,72. No caso de electron capture é 10,67, e no caso de uma gama direto 0,05. Então a gente usa esse 10,67. Então o potássio 40, se a gente considerar que ele possui 112 partículas sendo emitida, 89,28% de 112 é 100, e 10,67 é aproximadamente 12. Então a proporção é de 100
betas de 112, 112 que é o total, a gente vai ter 100 sendo beta e 12 sendo neutrinos. Então temos a proporção de 12 neutrinos para 100 beta. Temos agora que encontrar isso em 140 gramas de potássio. E aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez. E a gente acha o número de átomos por quilograma do potássio. Usando a fração, usando o peso atômico, usando a 140 gramas de potássio e o número de Avogadro. Acha esse valor e também usa o valor que a gente encontrou no item anterior do tempo de vida média de 6,012 vezes 10 a 16 segundos. A gente tem o N, a gente tem o ômega, a gente acha a intensidade. Vai dar 4,2 vezes 10 elevado a 6 kg menos 1 segundos menos 1. E aí a gente sabe que 10,67% dessa intensidade corresponde à emissão de neutrinos. Essa daqui é a intensidade total. E a gente quer a de neutrinos. E a de neutrinos é 10,67% desse valor aqui. Então 0,1067 vezes 4,2 vezes 10 a 6 vai dar 4,48 vezes 10 a 5 kg menos 1 segundo menos 1 de neutrinos que são emitidos. O problema 4 é fazer os problemas 2.8 e 2.9 do Williams. O problema 2.8 é que o urânio natural encontrado na Terra contém isótopos urânio 236, 238 numa proporção de 7,3 vezes 10 a 3 para 1. Aí tem que estimar o tempo em que eles foram formados, dados que a meia-vida deles são de 1,03 vezes 10 a 9 e 6,49 vezes 10 a 9 anos. E assumindo que eles foram formados igualmente no mesmo tempo. Então há essa proporção de 7,3 vezes 10 elevado a 3 urânio 235 para 1 de urânio 238. Então o número de urânio 235 igual a 7 vezes 10 a menos 3, 7,3 vezes 10 elevado a 3, menos 3, número de urânio 238 presente na amostra. Em um tempo t igual a 0, os dois isótopos são produzidos em igual número, que foi dado no enunciado. Então o N0 do 235 é igual a N0 do 238. E sabendo que N igual a N0 vezes elevado a menos ômega t, e tendo os tempos de vida média, podemos estimar a idade do urânio obtendo T. Aí se coloca 7 vezes 10 a menos 3, divide o número de 235 por número de 238, coloca na expressão, encontra esse T de 6,07 vezes 10 elevado a 9 anos, que é a idade estimada do urânio. Agora o problema 2.9 do Williams é que um meteorito contém 1 grama de potássio e 10 elevado a menos 5 gramas de argônio. Só que esse argônio é formado do decaimento do potássio 40, que é o radioativo. Usando o resultado do problema 2.7 e assumindo que nenhum
argônio escapou e encontrar o valor da idade do meteorito. Então a gente tem que para o potássio radioativo ele emite beta-, electron capture e gama do electron capture e forma cálcio e forma argônio. E a gente encontrou no meteorito argônio e potássio natural. Então esse argônio veio da fração radioativa do potássio natural. Então a gente tem que nesse meteorito temos 1 grama de potássio. Esse potássio contém uma fração de potássio radioativo que decai e forma átomos de argônio e cálcio na proporção 12 por 100. Cada 12 argônio formado, a gente tem 100 cálcio formado. Então a gente tem que levar em conta também a produção de cálcio, que ele não fala no problema, mas também tem que ser levado em conta. Então 1 grama de potássio possui 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 39,089 átomos de potássio. Pelos dados do problema, 1,18 vezes 10 a menos 4 é a fração do isótopo radioativo no potássio do potássio radioativo para o potássio natural. Então o número de átomos do potássio é 1,82 vezes 10 a 18. É a fração de 1 grama. E aí, pelos dados do problema, foram formados 10 elevado a menos 5 gramas de argônio do decaimento do potássio 40, sendo que nenhum desse argônio escapou quando foi identificado na amostra. Então todo o argônio que foi produzido do potássio radioativo continuou ali sem escapar e foi detectado no tempo T. Então 10 elevado a menos 5 gramas de argônio contém 6,022 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 5 dividido por 40 átomos de argônio 40. Então o número de átomos de argônio 40 é 1,51 vezes 10 a 17. E também tem o cálcio 40 sendo formado. E sabendo que para cada 12 argônio 40 há 100 cálcio 40, então a gente pega o número de argônio 40 sendo formado e faz essa proporção, que vai dar 12,58 vezes 10 a 17 cálcio 40 sendo formado. Bem mais do que de argônio. E aí o número de átomos que decaíram do potássio radioativo é a soma desses dois, do argônio 40 e do cálcio 40. Vai dar 1,41 vezes 10 a 18. Então na análise do meteorito, há NK átomos de potássio 40 que ainda sobrevivem. E a quantidade de átomos ND de cálcio 40 e argônio 40 mostra quantos átomos de potássio 40 havia antes de decair. Então eu tenho o número de potássio 40 mais o número desses potássio o número de cálcio 40 e argônio 40 somados, eles dão a massa inicial do meteorito. Então esse número que decaiu, ele me dá esse número de átomos que decaíram do potássio 40, que é 1,41 vezes 10 elevado a 18, ele me dá a informação
de que foi isso que decaiu. Então ele me dá a massa inicial junto com a do potássio. Então o potássio inicial ele tinha tanto a massa do potássio encontrada, tanto o número de átomos do potássio encontrado, como o número de átomos da soma do cálcio e do argônio. E aí eu quero estimar a idade desse meteorito pela lei de decaimentos radioativos, usando a vida média, obtida no problema 2.7. Então, o número de átomos que eu encontrei num tempo T de potássio radioativo, ele perdeu um certo número que é a soma de cálcio 40 e argônio 40. Esse número de átomos que decaíram do potássio inicial. Então o potássio inicial ele tinha tantos átomos que foram encontrados, mais esses átomos que decaíram. E aí acho o tempo de meia-vida, que é 1,09 vezes 10 elevado a 9 anos. O problema 5 ele pede para fazer o problema 2.12 do Williams. O problema 2.12 do Williams é um feixe de nêutrons de energia cinética 0.29 eletronvolts, intensidade 10 elevado a 6 segundos menos 1, atravessa uma folha de urânio 236 de espessura 10 elevado a 1 kg por metro ao quadrado. E aí existe possibilidade de ocorrer durante a colisão espalhamento elástico de nêutrons, captura de nêutron seguido de emissão de raio gama pelo núcleo, captura de nêutrons seguido na divisão do núcleo em duas partes iguais, que é a fissão. Então a seção de choque total é uma seção de choque de espalhamento elástico, uma seção de choque de captura eletrônica e uma seção de choque de fissão. E aí pede para calcular a atenuação do feixe de nêutron pela folha de urânio de espessura 10 elevado a 1 kg por metro ao quadrado. Então a seção de choque total é a soma de todas as seções de choques. Então soma as 3, vai dar 2,7 vezes 10 elevado a menos 26 metro ao quadrado. Atenuação do feixe é a fração do feixe incidente que interage. E é dada por 1 menos E elevado a menos ρx. Então, se eu tenho n igual a n0 vezes E elevado a menos n ρx, eu tenho E elevado a menos n ρx a fração que não interagiu. Então, para achar a fração que interagiu, é o contrário disso. É 1 menos E elevado a menos n ρx, n sigma x. Então, a seção de choque total é a soma de todas as seções de choque. A gente soma o espalhamento elástico mais a captura eletrônica, mais fissão, vai dar 2,7 vezes 10 elevado a menos 26 metro quadrado. E aí ele quer saber a fração que interagiu. E elevado a menos n sigma x é a fração que não interagiu. 1 menos E elevado a menos n sigma x é a fração que interagiu. E aí a gente tem a espessura da folha de urânio de 10 elevado a menos 1 kg por metro quadrado. E temos o número
número de átomos de urânio por quilograma, que é 6,0,22 vezes 10 a 23 dividido por 235. Então a atenuação vai dar 0,0069. Então 0,69% do feixe incidente interagiu. O feixe incidente, agora a questão B. O número de fissões ocorrendo por segundo na folha causado pelo feixe incidente. O feixe incidente, então, ele tem uma intensidade de 10 elevado a 5 segundos, a menos 1. E desse feixe apenas 0,69% interage. E desse 0,69% que interagiu, há uma probabilidade de ocorrer fissão. Seria o sigma de fissão dividido pelo sigma total. Então o número de fissões ocorrendo por segundo é a porcentagem da fração que interagiu do feixe inicial vezes a probabilidade de ocorrer fissão, que é 2 vezes 10 a menos 26 dividido por 2,7 vezes 10 a menos 26, e o feixe inicial. Então vai dar 511 segundos menos 1. E agora quer saber o fluxo de nêutrons espalhado elasticamente a 10 metros da folha, assumindo distribuição isotrópica. Então o feixe possui intensidade 10 elevado a 5 segundo menos 1 e tem a fração de 0,69% que interage desse feixe inicial, e a probabilidade sigma E sobre sigma de ocorrer espalhamento elástico. Então a gente tem esse número de nêutrons que foram espalhados elasticamente do feixe inicial, 0,0511 segundos menos 1. Mas esses nêutrons são espalhados em todas as direções, como se fosse uma esfera. Então a 10 metros de distância vai chegar apenas uma fração dessa intensidade, que seria um ângulo sólido dessa esfera. Então a 10 metros de distância o que vai chegar é a intensidade dividida por um ângulo sólido, 4πr ao quadrado, que vai dar 4,69 vezes 10 elevado a menos 5 segundo menos 1. Considerando que a interação é dada pela van der Waals nuclear, e levando em conta o que você aprendeu sobre distribuição, estime uma distância a partir do centro do núcleo de urânio 13592 para a qual a força seria próxima de zero. A densidade de Joule-Saxon é dado por ρr igual a ρ0 sobre 1 mais e elevado a r menos a sobre d, onde esse a é o raio nuclear, que é, utilizando a expressão otimizada, vai ser 1,2 vezes elevado a menos 1 elevado a 1 terço menos 0,48. Esse A do urânio é 135. Aí tem o D otimizado, que é 0,55 Fermi. E aí colocando naquela expressão de densidade de Joule-Saxon. E aí esse R, ele é o valor que ele está pedindo aqui, a distância a partir do centro do núcleo. E aí pela expressão de Joule-Saxon, esse R é igual a mais ou menos D sobre 2. E aí, então na expressão de Joule-Saxon a gente tem um valor aqui que é a largura meia altura,
que é o A, e esse A a gente calcula do núcleo aqui, a gente calcula usando essa fórmula. O D é otimizado dos experimentos obtidos. O R é o que a gente quer achar. Ele corresponde à densidade de 62,2 e 37,8% de ρ0. O ρ0 é esse valor aqui. Aí o valor do R A mais D sobre 2 e A menos D sobre 2, ele fica mais ou menos assim, em duas partes, em uma parte superior e uma parte inferior da densidade. Então, achando essa densidade, a gente pode, e o A ele fica bem aqui no meio. Então o A fica aqui no meio, na largura meia altura seria 0,5 mais ou menos aqui. E aí a gente tem aquele 66% de ρ0 mais ou menos para cima aqui e 33 mais ou menos para baixo. E aí dá para achar um ρ0 aqui. Não, dá para achar um ρ aqui. Esse é o ρ0, esse é o A na largura meia altura. Esse é o ρ com 66% e o ρ com 30 e poucos por cento. Então dá para achar um desses dois ρ aqui. E aí, fazendo para o caso de 62,2%, obtemos R igual a 5,951. Peguei o A e o D sobre 2. O D é obtido experimentalmente com um dos valores bons. E essa fórmula também experimentalmente com valores bons. E aí, substituindo na expressão inicial, obtém esse valor aqui, 0,3775 de ρ0 vezes ρ0. Aí, supondo ρ0 igual a 1, como nesse caso aqui, ρ0 igual a 1, então o ρ de R para 62,2% dá 0,3775. Seria um ρ aqui. Esse gráfico aqui ele é para outro caso. No nosso caso teria que ter o raio estaria caindo mais para frente, em torno de 5,676 Fermi. Mais ou menos aqui a gente teria a largura meia altura. Esse meio aqui ia vir para cá. Então esse 1 aqui constante de ρ0 ia vir para cá e ia começar a cair a partir daqui. E a gente achou uma densidade 66%, mais ou menos assim. Então, sabendo que esse ρ de R é 0,3775, que corresponde a 62,2% de ρ0, e aí ele quer uma distância a partir do centro para a qual a força seria próxima de zero. Ele quer um R tendendo a zero. Então, se eu jogar se esse ρ é 62,2% de ρ0, eu quero um valor que é 0,1% de ρ0, que é lá para baixo, que é aqui. Eu quero um valor que dá zero. E aí eu faço 0,1% de ρ0, que é uma proporção. Se eu tenho 0,3775 é 62,2%, então 6,069 vezes 10 elevado a menos 4 é 0,1%.
uma regra de 3. Então eu tenho um ρ que é 0,1% de ρ0. E aí eu substituo na expressão de Wood-Saxon. E acho o R agora. Eu substituo. E aí eu acho um R de 9,74 Fermi, que é um valor de distância a partir do centro do núcleo no qual a força é próxima de zero. Então ele está para... No nosso caso o gráfico vem aqui, vai até mais ou menos aqui, aí começa a decair a partir daqui. Meia altura estava no 5 ponto alguma coisa, meia altura aqui, e aí ele decai para cá, vai até o 9, e aí no 9 ele chega encosta no 0. Então ele decai bem, essa curva aqui que vem para 0 aqui nesse caso, ela vem mais para cá. Problema 6, ele tem uma amostra de ouro que é exposta a um feixe de nêutrons de intensidade constante. 10 elevado a 10 nêutrons por segundo são absorvidos. Aí é essa reação. Eu tenho ouro 197, coloco feixe de... jogo nêutrons nesse ouro, absorve, e aí emite gama, e o ouro vira ouro 198. E aí esse ouro 198 decai para mercúrio 198, com vida média de 3,89 dias. Então, quando eu jogo nêutrons nesse ouro, eu produzo a produção de gama e de ouro 198. Só que esse ouro 198 ele é instável, e decai para mercúrio. Então esse ouro 198 está sendo produzido inicialmente e ele decai. Então a produção e decaimento desse ouro ao mesmo tempo. E aí eu quero saber quantos átomos de ouro 198 estarão presentes após 6 dias de radiação. Então há produção e decaimento, aí tem essa equação de produção e decaimento, N de T é igual a P sobre ômega vezes 1 menos E elevado a menos ômega T. O P ele dá aqui 10 elevado a 10 pois esses 10 elevado a 10 nêutrons são absorvidos. Então esses 10 elevado a 10 são absorvidos, eles produzem. E aí ômega menos 1 é 3,89 dias, que dá 3,36 vezes 10 elevado a 5 segundos. Então, após 6 dias de radiação, que dá 5,1 vezes 10 elevado a 1, 2 a 5 segundos, a gente tem 2,64 vezes 10 elevado a 15. Então a gente tem 2,64 vezes 10 elevado a 15 átomos de ouro presente após 6 dias de radiação. E aí a gente quer saber agora quantos átomos de mercúrio 198 estarão presentes naquele momento, considerando que o mercúrio não é afetado pelo feixe de nêutrons. Então a gente sabe que esse valor aqui de 2,64 é o número de ouros que decaíram e foram produzidos.
que foram produzidos e decaíram. Então o número de ouro apenas produzidos é o P vezes T, 5,8 vezes 10 elevado a 15. Então, após 6 dias eu só produzo isso de ouro, 198, sem decair nenhum deles. E aí, um número de ouros produzidos menos os que decaíram, que é o valor obtido aqui. Então eu sei que decaíram 5,18 menos 2,64 vezes 10 elevado a 15, que é 2,54 vezes 10 elevado a 15. Então desses produzidos, decaíram 2,54. E aí após 6 dias eu encontro 2,64 vezes 10 elevado a 15. No problema 7, eu tenho que num laboratório está sendo medida a seção de choque diferencial de sigma de ômega é igual a A mais B cosseno ao quadrado de θ, onde esse A é 420 microbarn por SR, que é medida de radianos, e B é 240 microbarn por SR. Qual é a seção de choque total? Então a seção de choque total é dada por essa expressão: d sigma é igual a d sigma sobre d ômega vezes d ômega. E aí, integrando isso daqui em θ, d ômega é seno de θ d θ d φ. E aí eu fazendo essa integral da seção de choque e do ângulo sólido em θ em φ, eu obtenho em φ vai dar 2π, e aí em θ eu coloco a seção de choque, A mais B cosseno ao quadrado de θ, seno θ d θ. E aí eu obtenho 4π vezes A mais B sobre 3. E aí agora eu quero saber qual será a contagem no detector, supondo que a corrente no feixe é 1 microampere prótons. Então aqui a gente está medindo o fluxo, porque 1 ampere é 1 coulomb por segundo. E ele quer saber o número de partículas que chegam no detector. E aí então eu tenho que o número de partículas espalhadas dentro de um ângulo sólido, e esse ângulo sólido vai ser a área do detector dividido pela distância que ele está do feixe, do alvo. Então o número de partículas espalhadas dN é a seção de choque diferencial vezes a intensidade do feixe, vezes N, que é o número de átomos multiplicado pela espessura e o ângulo sólido do detector. E aí, pelos lados do problema, a intensidade é 1 microampere, que é o fluxo do feixe de prótons, que incide. dA é 0,1 cm², que é a área do detector. D é igual a 10 cm, que é a distância do detector das partículas do alvo. N vai ser Nx, e ele fala que o número de átomos por centímetro cúbico é 10 elevado a 22, e a espessura é 10 a menos 4 centímetro. Então multiplicando vai dar 10 elevado a 18 centímetro menos 2. E o ângulo sólido, a seção de choque diferencial é A mais B cosseno ao quadrado de θ. Para θ igual a 60 graus, que vai dar 1/4. θ igual a 60 graus, vai dar 1/4. Então vai dar A mais B sobre 4. Não, cosseno de θ igual a 60 graus. Cosseno ao quadrado de θ 60 graus é igual a 1/4.
E um Barney é igual a 10 elevado a menos 28 metros ao quadrado, que é 10 elevado a menos 24 centímetros ao quadrado. E sabendo que A é igual a 4,28, não, 420 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 24, vai ser 4,2 vezes 10 a menos 28 centímetros quadrado. E o B, que é o constante também, vai dar 2,4 vezes 10 a menos 28 centímetros quadrado. E aí a gente substitui tudo na expressão acima, nessa daqui. E aí obtém o valor de 4,8 vezes 10 elevado a menos 19 ampere. E 1 ampere é 1 coulomb por segundo, mas em 1 coulomb a gente tem 6,25 vezes 10 elevado a 18 prótons. Então 1 ampere é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18 prótons por segundo. Fazendo essa conversão, a gente tem que Tn é 3 prótons por segundo. Então chega no detector 3 prótons por segundo. No problema 8, temos que a massa atômica do urânio 235 é 235,0,439 U. Ele tem decaimento alfa, dando X23190. Nesse caso, com massa 231,036. E aí a gente tem que encontrar esse símbolo. Esse símbolo procurando nas séries de decaimento do actinídeo, a gente acha que o urânio 235 decai para tório 231, emitindo partícula alfa. Então é essa a relação que a reação que a gente tem. O urânio 235 emite alfa e decai para tório 231. E esse tório 231 é estável também. É uma série de decaimentos do actinídeo. Aí, usando conservação de energia, quantidade de movimento e equivalência massa-energia, ele quer saber a energia cinética da partícula alfa. Aí, a dica da diferença de massa inicial ao final é a energia ser distribuída para o núcleo X e a alfa. Então, calculando a diferença de massa, a massa do urânio menos a massa dos produtos, usando os valores que ele deu, vai dar 4,997 vezes 10 a menos 3 U. Multiplicando por 931,5 MeV por C ao quadrado U, vai dar 4,65 MeV por C ao quadrado. Esse é o delta M C ao quadrado. Essa diferença de massa é a energia distribuída para o núcleo de tório e alfa. Chamaremos de Q. Então esse delta, na verdade é delta M aqui. E aí delta MC ao quadrado é 4,65 MeV. Então esse valor aqui encontrado é o delta M. E aqui é delta MC ao quadrado. O urânio está em repouso. Aplicando o princípio da conservação de momento, o momento vai ter momento entre a partícula alfa e o recuo do núcleo, porque esse daqui é bem mais pesado que esse. Então vai o momento da partícula alfa e o recuo do núcleo do tório deve ser igual e oposto. Então, chamando mv a massa e a velocidade da alfa e mzão do tório, a gente tem que mv é igual a mv, porque eles eram iguais e opostos. Então v é igual a vzão é igual a mzinho vzinho sobre mzão.
aí, por conservação de energia cinética, a energia cinética dos dois produtos deve ser igual à energia liberada no decaimento, que é o que a gente calculou, de 4,65 MeV. Então, mv² sobre 2 mais e-v² sobre 2 igual a Q. E aí, substituindo o V que a gente encontrou, a gente vê que V² é igual a 2m, V² é igual a 2mzão Q sobre mzinho vezes mzinho mais mzão. E a energia cinética da alfa é mzinho V² sobre 2. E a gente substitui esse V² que a gente achou nessa expressão, ficando por mzão Q sobre mzinho M. E a gente sabe que o mzão é 231. O Q a gente achou é 4,65 e mzinho mais mzão é 231 mais 4, que vai dar 4,57 MeV. No problema 9, temos que o raio de um núcleo é R igual a R0 vezes E elevado a 1/3, com R0 igual a 1,2 Fermi. Usando o princípio da incerteza de Heisenberg, estimar o momento e a energia de um núcleo dentro do núcleo. Então, ΔX vezes ΔP igual a H cortado sobre 2. Aí a gente estima a incerteza ΔX através do raio do núcleo. R igual a 1,2 vezes elevado a 1/3 Fermi. E aí a gente supõe que um núcleo, que pode ser um próton ou um nêutron, pode estar em qualquer posição dentro do diâmetro nuclear. E aí a gente tem que a incerteza na posição é dada por 2 vezes o raio do núcleo. ΔX igual a 2R. E a incerteza no momento então vai ser ΔP igual a H cortado sobre 2ΔX. E a incerteza na energia é ΔE vezes ΔT igual a H cortado sobre 2, onde ΔT é o tempo de vida média. E aí esse tempo de vida média é o tal, que pode se chamar de ω-1, e pode chamar também de tempo de meia-vida dividido por ln de 2. E aí a gente pode encontrar o ΔT através da Lorentziana, que é esse gráfico aqui. Temos que a largura é a meia altura, mais ou menos aqui, é esse gama, e esse gama é H cortado ômega, e o ômega é a vida média. Fazendo H cortado igual a 6,582 vezes 10 elevado a menos 22 MeV por segundo, a gente encontra gamão no gráfico. Então o gráfico faz a gente encontrar o gamão, e aí a gente tem o gamão H cortado, a gente acha o ômega, e aí ômega menos 1 é igual a ΔT, e aí então a gente encontra o ΔE usando incerteza de Heisenberg. E aí, para medir a incerteza na quantidade de movimento do isótopo potássio 4019, a gente bota no raio do núcleo, acha 4,1 Fermi, mede a incerteza na posição. E aí a gente tem o H cortado, que é 197,3 MeV por C Fermi. E a gente mede então a incerteza na quantidade de movimento, 12,03 MeV por C. E aí, na energia, a gente tem aqui que é a vida média. Aqui é o gamão e aqui é a vida média. Quando o gamão é 660 MeV, a vida média é 10 a menos 24. Quando o gamão é 660, a vida média é 10 a menos 18. Quando o gamão é muito pequeno, a vida média é 1. A energia é muito pequena. Então, com valores de gamão, obtemos ω-1, que é a vida média, em segundos. E aí, vendo vários decaimentos que mostra a vida média com várias ordens de grandeza diferentes. Aqui é de anos,
Aqui é 10 elevado a 3 segundos, 10 elevado a menos 6, menos 10, menos 17, menos 24. Então, nesses daqui a gente tem essas faixas de energia. E aí, se a gente calcular a incerteza na energia para cada caso, a gente vai obter para Urano 238 ele tem uma vida média muito alta. Então a incerteza vai ser muito pequena. E aí, quando a vida média vai ficando na ordem de 10 a menos 17, menos 24, a gente acha uma incerteza na energia na casa de eletronvolts. A incerteza aqui vai dar 3,96 eletronvolts. E a incerteza para uma vida média de 10 a menos 24 vai dar 54,85 MeV. Então a incerteza aqui aumenta e a incerteza aqui diminui. E aqui a gente tem a largura meia altura em torno de 153 MeV. Seria aqui o pico, a meia altura é mais ou menos 100. Aí essa largura aqui é 153 MeV. E aí essa é o gamão. Aí a gente tem o H cortado que é 6,582 vezes 10 a menos 22 MeV vezes segundo. E a gente obtém o tal, que é a vida média, com esses dois valores. Vai dar 4 vezes 10 a menos 24 segundos, substituindo na incerteza de Heisenberg, delta E vezes delta T igual a H cortado sobre 2. Esse é o delta T. Aqui a vida média também é tudo delta T. A gente acha o delta E de 82 MeV. No problema 10 temos que cerca de 18% do corpo humano é feita de carbono e 0,2 de potássio. Aí quer saber a atividade em Becquerel de carbono 14 e potássio 40. Becquerel é desintegrações por segundo. Então quer saber a atividade de carbono 14 e potássio 40 que haverá no corpo de uma pessoa de 70 kg. O carbono está dado nos slides da aula. Slide 105, temos que 18% da massa do corpo humano é composta de carbono. Então vai dar 0,18 de M, que é a massa corporal. No nosso caso, M é 70 kg. Carbono 16, ele decai em beta, tem decaimento beta, transforma em nitrogênio, emite elétron e antineutrino. E aí há um carbono 14 para cada 10 elevado a 2 carbono 12. E aí 12 gramas de carbono tem 6 vezes 10 a 23 átomos. E aí o número de carbono, o número de átomos de carbono em 12 gramas de carbono é 9 vezes 10 elevado a 24 vezes M, que é a massa em quilogramas. E aí esse é o número de carbonos. Aí eu quero saber o número de carbono 14, que a gente sabe que um átomo de carbono 14 para cada 10 elevado a 12, então é uma fração. E aí a gente tem 9 vezes 10 elevado a 12 M. Aí a atividade da fonte a gente calcula, é ômega N, ômega 1 sobre tal. O tal é o tempo de meia-vida dividido por 0,693, que é ln2. A gente tem o tempo de meia-vida, que é 5.730 anos. Converte para segundos. A gente tem o número de carbono 14, que é esse daqui, 9 vezes 10 a 12. E aí a gente acha o tal, que é 2,6 vezes 10 elevado a 11 segundos. E aí a gente acha a atividade da fonte em função do M, que é o peso do corpo. Tudo em quilogramas, no caso aqui. Aqui já transforma para quilogramas. E aí para um corpo de 70 kg temos
2.423 desintegrações por segundo. Desintegrações por segundo é um becquerel. Para outros pesos, para 100 kg aumenta, para 60 diminui. Agora para o potássio, sabemos que 0,2% é feito de potássio, da massa do corpo humano. Então a gente usa a mesma expressão que usou, 0,002 m, esse m é 70. E o potássio natural tem 0,0118% do isótopo radioativo. E aí a gente faz a mesma conversão. 1 grama tem 6,022 vezes 1023 dividido pelo peso atômico, átomos de potássio. E aí a gente quer uma fração do potássio radioativo. 0,018% vezes essa fração dos átomos de potássio. Vai dar 1,81 vezes 10 a 21 por quilo. Átomos de potássio por quilo. Então o número de potássio radioativo vai ser esse número que a gente achou, que é uma fração do potássio natural vezes a massa corporal, que é 0,002 m. A proporção aqui de potássio radioativo e aqui é a proporção de potássio dentro do corpo humano. Multiplica os dois, a gente tem 3,62 vezes 10 a 18 m. E aí o m é 70 kg. A atividade da fonte vai ser esse valor, que é o N, número de potássio radioativo presente dentro do corpo, dividido pelo tal, que é o tempo de vida média. Aí o tempo de meia-vida a gente sabe que é 1,27 vezes 10 elevado a 9 anos, transformando para segundos. E aí o tal é o tempo de meia-vida dividido por ln2, que é 0,693, vai dar 5,77 vezes 10 a 16 segundos. E aí substituindo, a gente acha que a atividade da fonte é 62,73 vezes m, que é 70 kg. Então vai dar 4.391 desintegrações por segundo. 4.391 becquerel. No problema 11, a gente tem que a seção de choque de neutrinos no ferro é sigma aproximadamente 10 elevado a menos 24 metro quadrado, que é 24, não 48. Qual será o livre caminho médio do neutrino no ferro sólido? A gente tem a densidade 7,87 gramas por centímetro cúbicos, peso atômico de 55,8. O livre caminho médio é 1 sobre n sigma. A seção de choque do ferro é 2,5 barnes, que é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 24 centímetro ao quadrado. Transformando para metro ao quadrado dá 2,5 vezes 10 a menos 28. A densidade do ferro é 7,87 vezes 10 elevado a 6 gramas por metro cúbico. O peso atômico é 55,8 gramas. Em gramas a gente tem aqui. E aí a gente tem o N, a densidade vezes o número divulgado pelo peso atômico, vai dar 0,85 vezes 10 a menos 10 a 29 átomos por metro cúbico. E aí o livre caminho médio é 1 sobre o N sigma, vai dar 0,05 metros. O problema 12 é uma estrela de nêutrons, é um objeto compacto e muito denso. A densidade é muito próxima daquela do núcleo pesado. Temos 2,8 vezes 10 elevado a 17 kg por metro cúbico de densidade. Qual é o raio de uma estrela de nêutrons cuja massa é aproximadamente 1,5 a massa do Sol? Massa do Sol 2,10 elevado a 30 kg. Então a densidade é massa sobre volume. A massa de um átomo dessa estrela de nêutrons vai ser 1,5 a massa do Sol.
e o volume é 4πr²/3. Então, substituindo na densidade de massa sobre o volume, a gente acha o raio igual a 1,36 vezes 10 elevado a 4 metros, que é igual a aproximadamente 13 km. E aí, consultando a publicação do Galileu, astrônomos fizeram a medição mais precisa de uma estrela de nêutrons. Segundo uma nova pesquisa, é 1,4 vezes mais pesado que o nosso Sol e tem um raio de 11 km. Então a gente chegou perto. 13 para 11. Publicação do Galileu.